Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Fala bancária, bom dia, boa semana a todos. Essa semana a nossa edição tem um pouquinho menos de conteúdo do que a semana passada, o que nos últimos tempos tem sido uma boa notícia, né? Ter menos a falar em função de um todo que tem acontecido de ruim, tem sido melhor do que muito a falar, né? Muito a falar em tempos atuais significa que alguma coisa de ruim aconteceu, então melhor que temos pouca coisa que mudou de uma semana para outra, né? O que ultimamente tem sido, como dito, boa notícia, tá bom? Queria falar um pouquinho sobre, como de costume, o resultado do Ibovespa, né? Alertar aí boa parte dos nossos ouvintes sobre algumas medidas de intensificação da contingência e do isolamento na cidade de São Paulo, principal cidade infectada no Brasil. Atualizar os dados do desemprego no Brasil também, acho que já é hora da gente começar a olhar para esse dado com um pouco mais de atenção, né? Atualizar também o Brasil em relação aos casos, como a gente tem feito, como de costume, nas últimas edições, falar um pouquinho de câmbio e juros e comentar sobre a agenda para a próxima semana, tá bom? Então vamos nessa. Bom, então pessoal, o Ibovespa, após uma semana tensa aí de onde atingimos 75 mil pontos em função de um possível início de uma crise política, né? Com a saída do ministro Sérgio Moro, teve uma recuperação de 6,86%, encerrando a semana em 80.505 pontos, né? Tivemos um alívio essa semana também, nada de muito relevante em relação a isso, com exceção ao sábado, a gente vai falar um pouquinho mais para baixo, mas em linha com o que aconteceu no cenário externo, inclusive com o S&P 500 atingindo níveis do começo do ano, né, como recuperando aí 100% das perdas que teve em função da crise com o coronavírus. Isso trouxe um alívio para os nossos mercados e a gente atingiu 80.505 pontos. No intraday de quarta, chegamos a bater 83.476, maior cotação desde que a gente entrou naquela derrocada, saindo dos 119 mil pontos, atingindo 63.569, uma queda de 46,81%. Né? Essa recuperação desde esse pico até os 80.505 pontos que atingimos significa uma recuperação de 26,64%. Já recuperamos aí uma boa parte da queda em função dessa crise, né? Isso se deu também em função, né, pessoal, do alívio aí em relação à autonomia do Paulo Guedes em frente à pasta econômica do país. A gente falou na edição anterior sobre o receio em relação ao plano de cunho desenvolvimentista do Pró-Brasil, e o Bolsonaro, em algumas oportunidades ao longo da semana, tem retificado, ou melhor, tem reforçado a unanimidade do Guedes à frente da gestão econômica do país, né? Inclusive já com alguns rumores, ainda nada oficial, de um congelamento dessa iniciativa do Pró-Brasil, o que daria ainda mais força para o ministro Guedes. A gente colocou que essa era uma preocupação que tínhamos, mas que aparentemente o Bolsonaro aliviou e que trouxe um sentimento bastante positivo para o Ibovespa, refletido no Ibovespa, o que mostra o quanto o nosso Ibovespa e o nosso investidor naturalmente está sensível a notícias em relação ao mercado, muito em função da grande aversão ao risco que a crise do coronavírus trouxe, e essa incerteza, né, em relação ao que vai acontecer à frente faz com que os investidores fiquem muito atentos e muito sensíveis às informações, ou seja, as reações de compra e venda elas se tornam muito mais desproporcionais, né? Qualquer notícia positiva ou negativa, a tendência é que starte um movimento de compra e venda, e isso traga uma volatilidade muito grande para o nosso mercado de ações, né? Para os mercados de risco, né? Mas a crise política parece que está longe de chegar ao final. No sábado, no dia 2 de maio,
nosso ex-ministro Sérgio Moro prestou um depoimento à Polícia Federal de pouco mais de 8 horas, onde aparentemente, segundo algumas mídias, teria apresentado provas contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver como que isso vai se desenrolar nas próximas semanas, e é um fator de volatilidade para as bolsas, para a bolsa brasileira, né? E aí, o que eu posso dizer para o nosso amigo bancário que nos escuta? Siga sempre a recomendação da sua asset, do seu banco, da área de investimento do banco, onde você trabalha, ou da instituição que você trabalha. Para o investidor também, consulte sempre o seu especialista, busque sempre informação. Eu acho que o que fica latente aqui é a importância da diversificação e gestão de risco em relação ao cenário que vem se mostrando, né? Apesar de termos oportunidades de bons preços, isso tem que ser feito com cautela, uma vez que o cenário à frente está bastante imprevisível, né? São Paulo vai intensificar, tá, pessoal, as medidas de isolamento. A gente está num índice de aproximadamente 45% nessa última semana de isolamento. Isso está abaixo do que as autoridades sanitárias consideram ideal como medida efetiva contra a disseminação da doença, né? O ideal seria, segundo essas autoridades, algo em torno de 60% a 70%, e essa baixa taxa de isolamento vai fazer com que algumas avenidas de São Paulo sejam bloqueadas. Eu não vou falar uma a uma aqui no áudio, mas está disponível na nossa versão em texto, tá bom? Quais são as avenidas que estarão fechadas ao longo da semana para desestimular a circulação das pessoas ao longo dos próximos dias. Isso vai acontecer entre as 7 e 9 horas da manhã, tá bom? No Brasil já perdemos cerca de 1 milhão de empregos. A gente, ao final do quarto trimestre de 2019, tínhamos uma taxa de 11%, e ao final do primeiro trimestre de 2020, terminado em março, não é isso? Já atingimos 12,2%, isso antes dessa perda de 1 milhão. Então nós suponho que devemos estar na casa dos 13,5% aproximadamente, né? Segundo Salim Matar, que é secretário especial da Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, ele estima que essa taxa ela pode chegar a dobrar ao final da crise da Covid. Isso vai poder ser percebido lá em torno de agosto, setembro, alguma coisa por volta né? Diz ele que pode aí chegar a dobrar. A gente está tendo ainda poucos reflexos em relação, ou melhor, poucos números que reflitam o agravamento que foi de março para cá, e também tem alguns reflexos aí dos estímulos em relação à possibilidade de suspensão de contratos de trabalho e redução no valor do salário, que tem reflexo retensivo no aumento do desemprego, mas que pode, em médio prazo, não ser tão efetivo, no sentido de que essas empresas vão perceber uma queda de receita e naturalmente vão ter que desligar, né? Então, por hora, imagina-se que devemos estar na casa dos 13,5, mas provavelmente isso ainda vai piorar bastante antes de começar a melhorar, infelizmente, né? No Brasil, a gente já está próximo dos 100 mil casos. Até a data em que levantei o número de casos, que foi no domingo, nós tínhamos 97.929, quase 98 mil casos, com 40.973 recuperados e 6.777 mortos, né? Mas a gente sabe que a gente ainda tem um problema de subnotificação muito grande. Provavelmente esse número seja bem maior do que isso, o que significa uma taxa de letalidade menor do que a que está sendo estimada, tá? O dólar, pessoal, no início da semana atingia a casa dos 5,65 reais, né? Isso em função também do agravo dessa possibilidade de crise política que elevou o preço do dólar ao longo da semana passada. A gente colocou isso também na edição anterior, né? Como essa semana até quinta-feira, que foi quando os mercados estavam abertos, a gente teve um alívio nas notícias em relação a uma possível crise política, o dólar recuou um pouquinho, fechando a 5,48, que não é uma queda significativa, mas ainda assim
uma redução na pressão do aumento da cotação, né? Os juros futuros na média seguem subindo, isso em linha com a preocupação em relação à injeção da liquidez, que a injeção da liquidez pode ter sobre a inflação. Então o mercado acredita que futuramente essa injeção de liquidez muito grande vai gerar um problema de inflação, e essa inflação vai abrir a necessidade de um aumento maior na taxa de juros, então isso reflete na curva de juros futuro, né? O quanto a gente imagina que futuramente a nossa taxa de juros vai estar, na medida que a gente acha que a inflação vai ser maior, isso reflexo novamente dessa injeção de liquidez, supõe-se que essa taxa de juros vai se elevar mais do que esperava-se anteriormente, tá bom? Então, isso tem refletido nas taxas de juros futuros. E, por fim, como dissemos, uma versão um pouquinho menor essa semana, temos como destaque ao longo da semana, como de costume, o Boletim Focus, atualização, onde a gente vem acompanhando para sentir os reflexos da crise do coronavírus, né, na nossa economia, fechamento de números da balança comercial mensal do Brasil, números do PMI, que é uma espécie de pesquisa de sentimento, né, como que as pessoas estão enxergando aí as possibilidades dentro da economia. Temos dado na sexta-feira também de inflação e desemprego, né, que também são bons indicadores de reflexo da crise da Covid, né, na nossa economia. Tá bom, pessoal? Então, por hora é isso. Acho que, como dito, o que segue vigente aí é o que a sua instituição, a sua área de investimento do seu banco, tanto você profissional, especialista, quanto você investidor, fica valendo a recomendação. Com certeza estão de olho em todo esse cenário e também fazendo uma gestão de risco bastante competente, diversificação, né? E recomendando coisas que estejam de acordo com essas perspectivas futuras não tão agradáveis, mas também olhando com bons olhos algumas oportunidades que têm sido criadas no âmbito financeiro. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, boa semana a todos. Essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.